agro! Seja muito bem-vindo a um episódio especial do Raízes S.A., diretamente do Encorte, da expedição, do Workshop Expedição Encorte, aqui em Maceió, Alagoas. Estou aqui para participar do evento, fazer palestra, mas também para gravar mais um episódio, uma série de episódios do nosso programa, que você já sabe, está dentro, é o programa que carrega a bandeira agro dentro dos estúdios Flow, do Flow S.A., que fala de carreira, negócios. E se fala de negócios, o setor que responde por 1/3 do PIB, 25% de arrecadação tributária e 20% dos empregos formais do Brasil jamais poderia ficar de fora. E mais do que isso, não é só negócio. Todo mundo no Brasil tem a família, tem os avós, tem uma história de quem veio do interior. Todo mundo gosta de fazer aquele passeio na fazenda, porque no Brasil todo mundo tem um pezinho. Todo mundo tem raízes no agro. E hoje eu estou aqui com antes de tudo, minha amiga. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Esse é o primeiro título. Você é minha amiga. Título da apresentação. Depois disso, vamos para os outros predicados, que são vários, né? Ela é zootecnista, né? Formação técnica aí na área, mas é uma mulher desenrolada que toca projetos agropecuários. Ela chega na fazenda e faz a fazenda trabalhar. É isso que você faz ou não é? Joyce, minha amiga, Joyce Duarte, seja muito bem-vinda. Obrigada, Arthur. Que apresentação, né? Não sei nem como agradecer o convite, né? É uma honra estar participando aqui com vocês. É para mim um grande projeto e sim, sou uma resolvedora de problemas. Essa é a primeira coisa, né, Joyce? É. Antes de tudo, o que engloba, né? O que é que eu faço? Eu resolvo o problema o dia inteiro, né? É. Tava aqui agora mesmo, fazendo reunião, respondendo coisa. É. Só problema, né? Mas assim, tô aqui para resolver. Foi mais fácil quando eu vesti essa camisa e deixei de achar que isso é um problema, né? Mas que afinal a vida levou ao agro, que eu não sou natural, nem nasci nisso, né? Diferentemente, às vezes, da maioria das pessoas, mas me tornei isso através dessa vontade de ajudar. Joyce, você sabe disso, então fazer um programa com você é até desafiador para mim, porque a gente conversa tanto, você realmente é uma pessoa que eu troco ideia, a gente já gravou um podcast essa semana, vamos gravar mais coisas ainda. Com certeza. E a gente tem que trazer aqui o suprassumo, né, pra gente não ficar repetindo a mesma coisa. Então eu falo, Joyce, cada coisa que a gente for fazer vai ter um assunto diferente, né? Sim. Esse eu quero trazer um assunto especial, que é muito voltado realmente para aquilo que você faz, né? Aquilo que você faz tem coisas importantes, temas relevantes, que é isso que eu quero levantar essa bola aqui desses temas relevantes. Então, assim, fora você ser uma mulher do agro, tocando fazendas ou participando da elaboração de projetos, gerenciando projetos, eu te conheci de uma forma curiosa, porque eu não sabia quem você era, eu não sabia onde você trabalhava, eu não sabia de onde você era. Por acaso você é do mesmo lugar que eu, mas eu não sabia, porque você não estava trabalhando aqui em Maceió, em Alagoas, você estava trabalhando no Rio de Janeiro, né? Sim. E então, eu lembro que eu vi você no Instagram, estava plantando ou colhendo um milho orgânico, uma máquina lá colhendo, não sei se você estava em cima da máquina ou estava só filmando a máquina, e aí eu vi aquilo, milho orgânico, a gente tinha uma produção aqui orgânica, não sei o que lá, e eu mandei mensagem assim, mas como é que é esse negócio aí? Mas orgânico mesmo? Não joga nada, né? Não tem um químicozinho, não? Né? Como é que é isso daí? E aí você começou a me responder e a gente foi trocando uma ideia e lá no meio eu entendi, mas eu sou de Maceió. Eu falei, como assim você é de Maceió? Eu também sou de Maceió, né? E aí vi que você estava no Rio de Janeiro, que já é inusitado por si só, quando você tem uma carreira no agro. Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro não é lá o local que a galera mira. A galera mira no Mato Grosso, no Goiás, no Paraná, no Rio Grande do Sul, outros estados que têm uma produção agropecuária relevante, grandes empresas e tal. Então eu falei assim, mas Rio de Janeiro? Que história é essa, né? E aí fui vendo o que você fazia e via que você era uma pessoa muito competente no que fazia, por onde você estava fazendo e tudo mais. Então dali que a gente começa. Então eu sei que você já foi para outros lugares, eu queria que você fizesse esse resumo antes de tudo, né? Vamos lá, primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo é assim,
Quando você chega num lugar que ninguém te conhece, não é do meio, e fala assim, o que você faz, Joyce? Como é que você responde essa? Minha profissão, o que eu faço é o quê? É difícil. É porque zootecnista já fala assim, não. mas que é isso? Trabalha no zoológico? Essa é a primeira pergunta, né? Assim, depende do lugar que eu estou, né? Mas geralmente eu respondo, eu trabalho com gado de corte, de produzir carne. Geralmente é assim, porque quando são pessoas que não são do agro. Quando eu morava no Mato Grosso, eu chegava e dizia, eu trabalho com agronegócio. Já era, lá todo mundo já sabe. Zootecnista já sabe o que é. O pessoal sabe, né, que é zootecnista, né? Mas geralmente eu falo assim, eu trabalho com pecuária, com fazenda. Eu trabalho com fazenda. Que aí fica mais fácil. Aí fica bem no meio, aí, né? Mas fazendo o que na fazenda? Não, com gado de corte, com gado. E assim vai. Aí quando tem um pezinho para explicar mais a fundo, aí vou... Porque vamos lá, o zootecnista em si é aquele cara que faz... Eu vejo muito assim, se você pegar no inglês, é o cara que tem a formação em Animal Science. É a ciência animal. Eu acho até mais chique falar isso, né? Cientista animal, porra, é bonito pra caralho, né? Mas é o cara da produção, né? É como se fosse um engenheiro de produção da fazenda, né? De pegar ali a fazenda, que não é só de pecuária, né? Tem uma série de coisas que o zootecnista faz, mas é o cara que vai fazer o projeto, que vai calcular, fazer conta, achar viabilidade e fazer a coisa acontecer, né? É um negócio bem operacional mesmo, né? E quando a gente vem para esse operacional, a gente tem uma série de desafios. Né? E eu queria que você me contasse um pouco desses desafios que você enfrenta. Você tem clientes, você é consultora, você já foi a gerente de operação de fazendas e ainda é gerente de operação de alguma forma, né? Seja para um cliente direto ou seja porque presta um serviço de projetos, né? Quais são os desafios da operação que você resolve, que você fala assim, esses são os maiores problemas que eu tenho que enfrentar. Vamos levantar essas bolas aqui do problema e como é que você resolve. Arthur, muito bom tocar nesse assunto porque realmente é um paradoxo, né? Tem várias frentes, várias coisas que a gente consegue encontrar como desafio num primeiro momento. Mas hoje, para mim, o que é mais importante são as pessoas. Por quê? Por conta da capacitação, da formação, né? Do cuidado. E assim, durante muito tempo, o agro foi visto com maus olhos com as pessoas, né? Ainda né? Para muita gente. Ainda mas tem melhorado muito e rápido, né? Necessariamente, não é por acaso, é porque precisou melhorar. Então, assim, hoje eu também estou vinculada gerencialmente a um projeto, né? De confinamento. Então, assim, eu sou operacional, né? Não tenho como ser consultora nesse projeto, então o meu papel muito importante é na condução dos processos para a implementação do modelo gerencial, que foi por isso que eu fui achada, né? E junto com a implementação desse modelo gerencial vem toda a parte de treinamento das pessoas. O conceito e implementação de uma nova cultura. E isso tudo envolve muitas disciplinas que a zootecnia às vezes Você não nem aprendeu isso na inteirou. escola, né? Você não aprendeu isso na escola. Isso veio da sua experiência. Exatamente. Então, assim, o fato de ter tocado o projeto do Marcos foi muito rico para mim. Assim, você tá falando o projeto do Marcos para mim, porque eu sei, mas você tem que explicar para as pessoas o que é o projeto do Marcos, vá. O projeto do Marcos Palmeira, né? Uma fazenda de produção de leite orgânica. Assim, o ator Marcos Palmeira, ele tem uma fazenda no Rio de Janeiro de produção orgânica, que você era gerente da fazenda. Foi lá que eu te conheci. Foi. Eu não sabia nem que você estava no Rio, nem que você era de Maceió e nem que a fazenda era do Marcos Palmeira. Aí eu descobri isso tudo de uma vez. Foi, mas que é isso? Né? Pois é. E foi um projeto, assim, um divisor de águas na minha vida e na minha carreira, né? O Marcos foi uma pessoa muito importante para mim, como pessoa e como patrão, né? Como gestor. O lado profissional da coisa. Pois é, porque assim, ele me deu muita oportunidade. E o fato de você dar oportunidade e confiança para uma menina que saiu de Alagoas e que só tinha vontade de trabalhar, né? Então, assim, graças a Deus, isso foi uma coisa muito boa na minha vida.
A gente conseguiu desenvolver muita coisa na fazenda e assim, não tenho o que falar, mas a gratidão que eu tenho pelo projeto foi justamente o cuidado e a atenção que eu tive que ter para lidar com as pessoas. Esse é meu ponto que eu ia perguntar. O que você viu ou aprendeu que você sabe que veio de lá que te capacitou para trabalhar nesse ambiente de pessoas? Porque assim como você falou, é isso. O problema número 1 não é só na pecuária, mas a pecuária é um pouquinho pior isso, é pessoas. É você ter pessoas treinadas, qualificadas para fazer o que tem que ser feito para atingir o resultado que precisa. Porque não adianta nada da tecnologia e do projeto maravilhoso que o cara lá na frente não fizer o que tem que fazer, no meio do caminho acabou o projeto, né? Sim. E você hoje, se você tem resultados positivos como gestora desses projetos, é porque você aprendeu a liderar a turma, fazer a turma performar, né? Acredito eu que ainda estou aprendendo, Claro, né? a gente tá sempre aprendendo, mas vamos lá, da onde que vem? Como é que você linka aí a Fazenda esse... das Palmeiras com a gestão de pessoas que você aprendeu? Assim, o maior link, justamente o desafio por si só de ser mulher nova com a equipe mais velha que eu. E uma atenção que foi dada, assim, num dado momento é que eu também precisava me conhecer para poder lidar com essa equipe, né? Então, assim, a minha criação, a forma como eu conduzia as coisas, como eu lidava com as minhas coisas, naquele momento eu tive que pensar como eu posso conduzir a turma a fazer o que precisa ser feito sem eu achar que as pessoas foram criadas como eu. Porque, assim, lá em casa precisa fazer, tem que fazer. Ou você faz ou não tem. Ou você faz ou você leva uma chinelada. Ou porque agora essa é complicada essa criação Hoje em assim. dia não é mais assim, né? Mas no passado, não, no passado, assim, né? Que não é tão longe assim, né? Me ajude, Arthur. Então, nesse contexto, a gente tem um choque da realidade. Eu tive um choque de realidade muito grande, porque eu não enxergava a minha idade e nem enxergava o meu tamanho. Tá. Mas eu não enxergava no sentido de se achar menor, no sentido de que nem fazia sentido. Eu não conseguia enxergar que eu tinha que fazer aquilo, sabe? Eu não conseguia enxergar que eles me viam como uma menina. Tá. Eu não conseguia enxergar isso. Eu enxergava assim, precisa fazer, gente. Tem que fazer, precisa ser feito. E aí, que essa menina tá conversando, não sabe nada do que é que ela tá fazendo? Aí veio a minha... A questão de eu ter que, às vezes, fazer e construir o exemplo. Sim. Né? Ensinar com o exemplo. Então, se a menina tá fazendo, eu vou fazer também. E aí foi muito disso no começo. Só que aí as coisas começaram a crescer. A gente precisou se profissionalizar mais. E eu precisei desenvolver algumas técnicas, né, de gestão de pessoas mesmo, implementação das reuniões semanais, implementação das reuniões individuais de 15 minutos. Então, entender mais os perfis comportamentais, né, que eu tenho o meu perfil, aí tem o perfil que eu já tenho dificuldade. Nessa época você já aprendeu isso daí? Nessa época. Mas então você tá assim, né, esse é um tema que eu trabalho bastante, e a maioria esmagadora das pessoas nem sabe que isso existe. Então, como você se destacou, né, por estar aprendendo isso, né? Tipo... Para mim hoje, Arthur, é excelente você falar que está trabalhando com isso, porque para mim é uma coisa fundamental. Todos os profissionais de qualquer segmento, eles precisam entender. E não é para que você tenha um passo à frente das pessoas, mas que você se entenda, porque às vezes escutar é diferente de ouvir. E às vezes eu falo e a pessoa não escuta. Então, assim, não adianta. Então, a gente tem que aprender a se comunicar. Sim. Nós aprendemos a se comunicar. O jeito que as pessoas assimilam informações é diferente, né? Exato. Então, umas pessoas são mais visuais. Se você fizer uma apresentação com imagens e coisas objetivas direto, o cara vai entender. E tem outros que quer, se não adianta você mostrar uma planilha para ele se perde. Aí você tem que falar, o cara é mais auditivo. Isso. E fora a questão de ser mais introvertidos, mais extrovertidos, né? Pessoas, enfim, é saber entender quem é a outra pessoa para você saber como é a melhor forma de abordá-la, né? Com certeza. E a cultura gerencial, você também faz muito isso, né? Quando vai lá mexer com governança, com novos processos gerenciais,
isso é uma coisa que precisa ser construída. Tá. E essa construção envolve a galera, envolve a personalidade de cada pessoa. Na sua opinião, você já tem, além desse trabalho em cima, depois disso tem vários outros trabalhos relevantes aí, né? Quando você fala de mudar a cultura e gestão de pessoas, esse assunto ele vem de baixo para cima, ou seja, vamos treinar a equipe lá embaixo, vamos preparar, ou isso vem de cima para baixo? Por onde você começa aí? É do dono pra lá ou começa lá embaixo para converter isso daí? Geralmente é do dono, né? Ah. Geralmente. Eu acredito que, assim, precisa querer fazer. É uma mudança e precisa começar. Então, alguém tem que querer. E geralmente vem de cima para baixo. Mas a galera também tem uma liderança. Sim. E aí vem da liderança dos liderados também essa condução. É porque é uma hierarquia de liderança, né? Então, assim, mesmo no menor nível, se você tem duas pessoas lá, o vaqueiro e o ajudante, o vaqueiro é o líder, o ajudante é o ajudante. Tá numa hierarquia, né? Se você não preparar aquele cara como líder, também não adianta, né? Eu só queria até fazer esse adendo aqui, que a gente vê muito o contrário. Eu vejo muito essa resistência. O pessoal fala assim, não, gestão de pessoas. Então eu vou fazer alguma coisa aqui com o pessoal e tal, mas assim, eu vou chamar alguém para vir aqui, fazer uma consultoria, mas eu nem vou estar no dia. Eu nem quero estar no dia. Não. Então, assim, é uma coisa de... Eles precisam melhorar, não sou eu. Sim. O cara tira meio dele da reta, né? Tipo assim, eles precisam melhorar. Sim, mas você é o espelho deles, cara. Se você não der o exemplo de estar aqui... Exato. Porque tem muita coisa que você corrige aqui que depende de cima. E o de cima não colabora. O cara falou, eu tô tentando, mas olha o que o cara tá fazendo aqui, né? Você pega um pouco disso também? De que a cabeça tem que vir da... Eu penso que a fazenda é o espelho do dono. Sim, é exatamente isso que eu ia falar. É o retrato. Então, assim, tudo é explicável quando, às vezes, você está vendo ali como que as coisas estão sendo conduzidas. E como eu comecei falando, eu senti na pele de ter que ser o exemplo. Eu precisava fazer para que aquilo acontecesse. É difícil, às vezes, falar assim, porque, mas uma menina vai conseguir carregar um saco, vai conseguir pegar uma enxada, mas tem que, pelo menos, começar. Pelo menos para se conectar com a turma ali. Pelo menos para se conectar e a pessoa ver que disse, bicho, eu vou pelo menos ajudar essa coitada. Nem que seja por pena, né? Meu Deus, eu vou ajudar ela, que ela tá carregando aquele saco. Vai se machucar ela. Mas muitas das vezes foi isso, porque assim, precisa ser feito. E a questão da cultura tem que estar todo mundo interligado. É uma opinião, assim, que eu sinto a mesma dor que você, que às vezes o cara... É isso, faz você aí e eu vou para outras coisas. Não são eles, não sou eu, né? Não. A gente tem que se colocar nesse lugar, tem que vestir essa camisa, tem que assumir o papel de responsabilidade. Sim. Porque é nessa bem de você carregar peso, essas coisas, óbvio que era uma coisa ali no passado ali, e se precisar, acredito que sim. Até porque pouca gente sabe, mas a Joyce é faixa o quê do jiu-jitsu? Marrom. Faixa marrom de jiu-jitsu. Faixa marrom de jiu-jitsu, meu amigo. O cara tem que respeitar, meu amigo. Você anda com... Não, mas eu sou uma princesa. O cara tem que respeitar, entendeu? Meu amigo. Uma princesa. Eu sou uma princesa. Além de ter força, mata você sem fazer força, né? Só na alavanca e tal. Então, o cara tem que respeitar. Esse assunto, né, da liderança, eu vejo, te acompanho, conheço ali o negócio. E a gente sabe que é uma dor muito grande da turma nas fazendas, a questão do gerente. Eu falo gerente, o cara que está na operação e tem que performar a equipe. E eu enxergo que boa parte do problema está no gerente que não é líder. Ele só tem o cargo de gerente, ele é o que manda, mas ele não é líder, porque ser líder não é dar ordem. Ser líder é convencer a turma toda que tem que ser feito. Às vezes numa boa, e às vezes apertando um pouco mais, mas tem que saber apertar, porque se você vier pra porrada, o cara espana e sai. Então, assim, é todo um conjunto de ações. Então, você saber se impor para as pessoas e fazer aquilo que precisa ser feito é um trabalho que muita gente não consegue fazer. E você faz muito bem, né? Porque você sabe do que você está falando, tem o conhecimento e aprendeu a lidar com as pessoas e se impor, né? Porque você imagina, a menina de quantos anos quando você começou lá, gerente, primeiro cargo? 24. Menina de 24 anos, o que essa menina quer falar? 23. Hoje em dia, eu acho que dificilmente você tem esse tipo de
Eu acho que pode ser que aconteça ainda, mas muito desavisado o cara, né? Mas pela sua confiança no que você está fazendo, acho que dificilmente você tem dificuldade em impor aquilo que você quer. Eu acho que tu bota a ordem onde você chega. Eu aprendi que contra números, contra fatos, não há argumentos, certo? Certo. Nesse contexto, foi uma grande coisa trabalhar com gestão. Tá. Por quê? Porque eu consigo construir os números, né? Construir os indicadores que eu consigo mapear toda essa cadeia. Então, como que você consegue ter certeza do que você está falando? Porque eu estou controlando, eu estou mapeando e eu estou correndo atrás daquele número. Se o número ideal não foi alcançado, por quê? E aí começa a brincadeira, né? Porque assim, eu me realizei com a gestão, que lá atrás eu queria ser nutricionista e tal, mas eu me realizei na gestão... Virou nutricionista de vaca? Eu me realizei na gestão por quê? Porque sem caixa não tem ração, não tem nada. Então, assim, quais eram as estratégias que a gente poderia traçar para construir um fluxo de caixa que eu conseguisse pagar minhas contas e manter a saúde do negócio. Então, tudo partiu disso. Para conseguir o número, precisa das pessoas. Chegou uma hora que minha cabeça estava travada de tanta coisa que eu tinha que aprender. E aí, uma boa parte dessas coisas eu vi lá na fazenda, né? A gente tinha um conselho fiscal, fechava a balança patrimonial. Governança aí, hein? Porque eu tinha um dono que precisava de satisfação. Ele precisava saber, e a pergunta que era respondida é: onde está o dinheiro? Maravilhoso. O dinheiro está no caixa, o dinheiro está no estoque, o dinheiro está em gado, que também é estoque. Sim. Então, o que é líquido, o que não é líquido, o que é ativo, o que é passivo. Então, isso eu não sabia de nada e tive que começar a estudar para aprender. Porque eu necessitava desse conhecimento para tocar o negócio, que a gente tinha que gerenciar o caixa. Sim. Né? E, além de tudo, tinha um laticínio, a gente fazia a verticalização, né? A cadeia completa. Então, você não vendia o leite. Era uma fazenda de pecuária leiteira. Isso. E que dali para frente pegava o leite, transformava em queijo e ainda vendia direto lá no supermercado. Né? E então, a gente ainda tinha parceria e fazia... verticalização ao e máximo, fazia né? várias outras coisas. Então, assim, eu ainda recebia gente na fazenda e era muita atividade, né? Que no final das contas tinha que pagar as contas. E aí você falou uma coisa importante, assim, ó. Eu precisava ter número para poder mostrar o resultado. Perfeito. Né? E você falou sobre a coisa do fato, contra fatos, não há argumentos. E eu também tenho um pensamento que é assim, quem tem resultado, meu amigo, o cara pode odiar você. O cara pode achar você um energúmeno. Mostrou o resultado, acabou. Tá aqui o resultado, ó. Eu te dei este lucro por hectare ao ano. Agora, ter esse número, tem que ser fera para ter o número. E assim... A gente... medida. E fora isso, para chegar nesse número, você tem que ser fera com a equipe, para a equipe fazer isso acontecer. Pois é. Né? E assim, aí foi quando eu tive muita... Não sei se eu consegui pegar arquivos para tentar construir um antes e depois, sabe? Tinha um sistema lá na época que eu consegui pegar o banco de dados das vendas dos últimos 5 anos. Então, assim, foi nítido e fácil de mostrar o quanto que aquele trabalho deu resultado, porque houve um crescimento exponencial de 5 anos e dentro do período, né? Daquele pequeno período. Mas isso foi a Joyce? Não, foram todas as pessoas, né? Então, Ouso dizer, começa do dono. Exato. Então, os números, eles não mentem. Se deu alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa, teve um imprevisto, choveu demais, choveu de menos. Enfim, alguma coisa ocorreu para que aquilo ali acontecesse não conforme, então, né? Vamos lá, por falar em números, ano passado, aqui neste mesmo local, mais ou menos por aqui, a gente gravou um vídeo. Né? E o pessoal gostou bastante do vídeo. E era você falando sobre indicadores para você tomar decisão. Então, isso é
né, muito legal e eu gostaria de abordar isso. Você falou assim, a curva ABC de milhões. E pá, explicou, deu vários compartilhamentos e tal. E eu quero que você fale agora para mim, você hoje, né, tá afiadíssima na ponta da língua, né? Quais são os indicadores que uma fazenda de pecuária tem que ter, que tem que controlar, o que isso representa? Explica aí, agora é com você, se vira. Agora se vira, né? Aí. Arthur, assim, hoje eu penso muito no indicador isolado, né? Ele não me diz muita coisa. Tá. Então, assim, às vezes você fala a taxa de prenhez, sozinha ela não está me dizendo muita coisa. Então, quando a gente fala de indicador, eu gosto de ver algumas coisas que vão envolver a taxa de lotação, a taxa de prenhez, a taxa de mortalidade, o custo operacional. E assim, eu aprendi, né, no Reagro, eu trabalhei muitos anos no Reagro, aprendi que era melhor ver separadamente as coisas. Então, dentro do custo, a gente costuma olhar o custo operacional ligado a manutenções, pessoas e o nutricional separado. Porque, às vezes, assim, mudando de sistema de produção, às vezes a nutrição vai representar a maior parte do custo, né? GMD para o gado de corte, litros, se for leite, e assim vai. Então, assim, indicadores produtivos e econômicos que a gente consegue enxergar o projeto, a fazenda de forma objetiva. Sim. Então, ali dentro daquele radar, eu vou entender se eu estou bem ou não. Você consegue dizer, estamos indo bem ou estamos indo mal? Né? Essa é a primeira coisa que o indicador tem que mostrar, Perfeito. né? E daí para frente, aonde que está bem, aonde que está mal, o que eu tenho que fazer para melhorar, né? Tem que ter uma visão, aí, uma análise em cima disso. Aí eu quero que você explique a curva ABC, porque isso foi sucesso. Então você vai voltar a explicar de novo. O que é a curva ABC de milhões, Joyce? A curva ABC de milhões é que na curva A, né, no gráfico de Pareto, eu preciso ter centros de custo que viram arrobas. Então, naquele momento, eu acho que foi de nutrição, pastagem e mão de obra, né, na curva A. E aí os outros custos vão nos outros percentuais, mas assim, não foi a minha ideia de falar da curva ABC de milhões, foi de tentar chamar a atenção para os custos precisam ser voltados para a produzir mais na mesma área. E aqueles custos que não viram nada, que são custos fixos que podem ser diluídos se eu aumentar a produção, eles têm que estar lá na curva C. Por quê? Porque eles não vão representar tanto exponencialmente a minha produção. Então, nesse contexto, eu preciso concentrar a maioria dos meus gastos para aqueles centros de custos que vão me ajudar a aumentar minha produção. Ou a taxa de lotação, coisa, né? ou o GMD. A cada R$1 que eu gasto com isso, eu estou gerando retorno, Perfeito. né? E diminuir aquelas coisas que eu boto R$1 e não volta nada, Exato. né? Mas eu preciso gastar, Exato. né? Então, assim, o maior exemplo é o quanto que você gasta, por exemplo, com pastagem para aumentar a taxa de lotação, que é diretamente proporcional. Você aumenta a taxa de lotação, você aumenta o faturamento, é o que é muito sensível. Então, assim, às vezes você está gastando lá com manutenção de máquina, uma máquina velha que você realiza o valor de sucata, compra uma máquina nova para ter menos custos com manutenção, por exemplo. É uma estratégia quando você tem um número para discutir o custo. Sim. Aí você já diminui, já joga isso lá para a curva C. Sim. E aí você passa a olhar mais para a pastagem, para aumentar 0,5% da taxa de lotação. Se todo ano a gente conseguir aumentar 0,5% da taxa de lotação, quantos por cento eu vou incrementar no meu faturamento? Então, assim, e é uma relação diretamente proporcional e muito exponencial. Sim. E esses gargalos, né, são ajustes finos que você tem que ir fazendo baseado em informação e que isso muda completamente a relação da eficiência produtiva, né? Que às vezes você pode produzir muito mais, mas se você gastar muito mais para produzir, você não tem eficiência. Eficiência é gastar mais, produzir mais gastando menos, né? O máximo possível que você puder. E a gente vê muito essa discussão do cara fala assim, ó, certa coisa não vale a pena porque eu vou gastar mais. Só que tem coisa que se você gastar mais, você ganha mais.
Exato. E tem coisa que aí o cara, não, mas eu tenho que cortar custos. E aí ele corta aquele custo e ele produz menos. E aí o cara que não faz conta, ele não consegue ver por onde está perdendo aquilo ali. E a gente sabe que o ajuste, a diferença entre o lucro, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, pode parecer pouca coisa. Mas para o cara que tem 500, 1000 cabeças, muito mais do que isso, às vezes em um ano não faz muita diferença, mas em 10 anos porque que você não consegue comprar a área do seu vizinho. Porque todo ano você está tendo umas ineficiências da sua produção que você nem sabe, e é isso que reduz o teu resultado. Então a gente vê que as pessoas no achismo vão só no mercado. Qual é o indicador que todo mundo sabe de qual é salteado e está preocupado? O preço do boi. Esse aí é discussão para todo dia. Mas tem um detalhe nesse indicador, né? É o que a gente não domina. Exatamente, aí que é o ponto. O pessoal fica preocupado com isso e a sensação do mercado vai baseada nisso. Então, acho que nunca vai existir o dia que o pecuarista vai parar de reclamar. Acho que pode vir a R$800 sonho, a arroba, né? e vai reclamar. Mas podia estar 1.000, porque parecia que ia para 1.000 e está só em 800, né? Então é difícil. Mas o que eu vejo é que é difícil as pessoas quererem fazer esse trabalho de ter números, de trabalhar com números, porque isso dá trabalho. E é chato demais. Esse assunto não é sexy. Se a gente for pegar ali agora uma palestra para falar de número, indicador financeiro, tem a galera que presta atenção e gosta, mas no geral, a galera, negócio chato pra caramba. Então, isso o cara que tá num evento como esse, ele já é um cara diferente. Ele já não é a média, porque a média é o cara que nem aqui não vem. Porque ele já fala assim, o quê? Pagar e sair pra ir no evento, isso é besta, rapaz, né? Ele já nem vem. Então, o cara que tá aqui já é um cara que já pensa diferente, né? Mas, no geral, a turma tem muita resistência a esse assunto. Uma, porque desconhece, tem crenças negativas, limitantes em relação a isso. E ele não quer fazer esse investimento, porque na verdade não vamos entrar na parte técnica disso, mas não quer botar o dinheiro nisso, porque ele não vê que é isso que vai trazer a qualidade da informação dele para que ele tome uma decisão baseada em algo que ele está, tô sentado, eu sei o que eu estou fazendo. Na maioria do caso, o cara tá só achando. Eu acho, né? É só isso, né? Exato. A primeira vez que eu consegui visualizar um problema e eu consegui resolver 2. Isso aí é muito valioso, mas realmente dá trabalho. Porque você tem que sentar, desprender de tempo, analisar, auditar. E realmente isso é bem chato de fazer. E foi um dos grandes motivos que eu passei a falar mais disso, que é chato. É ótimo falar da vaca, falar do boi, falar de não sei o quê, da produção, do pasto, mas falar da conta e como você tem que organizar a sua gestão ali financeira para você conseguir ver a conta, é chato demais. Mas eu vou dizer uma coisa, o que é chato, ninguém quer fazer. Aí é uma coisa que eu sempre falo para quem eu posso, principalmente para os mais jovens, falar assim, sabe aquilo que ninguém quer fazer? É isso que você tem que fazer. Porque ninguém está fazendo. E aí se você vai lá, o cara que gosta de resolver o problema aqui, que vai fazer, ixi, isso aí é bucha, nem se envolve com... É ali que você tem que ir. Porque ninguém quer fazer aquilo. Se você souber fazer, você vai resolver o problema de um monte de gente que não tem quem queira. Assim, quem que resolve isso? É só fulano que faz isso. Isso aí você se posiciona, né, Joyce? Se eu preciso desse resultado aqui, com quem que eu falo? Eu falo com a Joyce. Calma. Eu faço esse tipo de indicação. Eu tenho essa indicação hoje, tá? Fala que eu conheço uma menina lá em Maceió. Tá lá em Maceió hoje, mas teve no Rio, teve em Cuiabá, blá, blá, blá. Que, olha, se você quiser ter uma gestão da operação... É ela, tá? Inclusive já teve uns papos aí, né, Joyce? Fala assim, ó, tô querendo botar você nos projetos aqui, né, Joyce? Joyce, eu queria ir para uma parte final aqui da história, né, que é falar um pouco sobre trazer um pouco da Joyce CPF, tá? Então, eu queria que você me falasse uma coisa. Se você pudesse agora na sua frente ver, imagine que está vendo a Joyce de 21 anos, recém-formada, e você precisa dar um conselho para ela, que ela está recém-formada e eu acho que ela não sabe o que ela vai fazer da vida, né? Qual é o conselho que você dá para ela? Para ter coragem.
que foi que foi o que eu tive. E isso é, assim, não pode desistir, né? Porque se a gente desiste, eu já perdia para mim, né? Se eu tivesse pensando assim. Então, assim, o conselho que eu dou e as meninas que andam comigo, sempre eu falo que o trabalho, acordar cedo, sempre retorna para nós. Tá. Então, tem que ter coragem para acordar cedo mesmo, tem que ter coragem para querer mudar e querer mudar o mundo. Porque com o agronegócio, produzindo proteína de origem animal ou vegetal, a gente muda o mundo. Concordo. O Brasil já é o grande produtor e só vai crescer. Então, eu fico feliz de participar desse crescimento e dessa mudança. Então, todo mundo que está começando não pode parar por causa de um empecilho, de uma coisa que vai passar, que não importa. Não importa. O que importa é que você tem aquele desejo de mudança. E eu fico feliz de pensar hoje que nós somos, né, um vetor da mudança. Muito bem, mudança pessoal, né? A sua vida mudou através disso. Sim. Muda regiões. Sim. Né? Então, lugar de miséria e pobreza se transforma em fonte de renda e qualidade de vida para as pessoas. E muda a sociedade de uma forma geral, porque produz alimentos e entrega segurança alimentar, né? A última pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Quando você acorda cedo, que você saiu ontem lá de Delmiro Gouveia, 4 horas da manhã, para fazer o que você tem que fazer, por que você faz isso? Você podia ficar em casa dormindo até umas 7. Mas por que você faz isso? Arthur, é uma pergunta tão emocionante que me dá até uma vontade de chorar. Cara, é uma coisa... Assim, eu levanto porque a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Né? Porque senão sua mãe vai ter uma chinelada de você. Não! Mamãe, minha mãe, agradeço demais que minha mãe me ensinou, que foi a correr atrás. Então, assim, por mais que as coisas são difíceis, a gente às vezes não tem certeza do que vai virar, do que vai acontecer, mas uma coisa é certa, tem que sair, tem que ter esse ímpeto de levantar, ir lá e ser o fator da mudança. Né? Mas quantas vezes eu escutei, menina, você não vai conseguir, você é muito nova, você não tem conhecimento. Aí o não pra mim sempre era que não, mas aí eu aprendo. Não, mas aí eu vou sair mais cedo. Você não vai conseguir chegar no horário. Eu falei, boa, eu saio mais cedo. Joyce, você demora demais se arrumando, então eu vou aprender a me arrumar em menos tempo. Tá. Entendeu? Eu encontrei hoje aqui um criador que eu falei para ele, eu disse, o não que eu recebi do Senhor fez a minha vida mudar. Porque eu precisei entender que a postura era uma coisa importante. Não porque eu não tinha postura, mas porque ele deixou de dar oportunidade na fazenda dele, que eu queria muito estagiar lá. Ele deixou de dar oportunidade na fazenda dele porque ele teve a experiência de algumas pessoas que não tiveram postura. Aí eu falei, poxa, mas eu os outros que fazem errado é o que me lasco. E eu paguei, nada a ver. Mas beleza, ok, fez parte da minha vida que aquele não eu carrego até hoje, porque precisa ser dessa forma. O mercado não mudou, ele continua exatamente do mesmo jeito, exigindo sempre mais. E as pessoas estão pensando que o mundo e que o mercado vai mudar. Ele está se adaptando. A gente está vivendo uma transição. Sim. Mas isso é muito rico. E continuo dizendo, o mercado vai continuar exigindo. E a gente precisa se adequar. E agora, com tanta tecnologia, daqui a pouco tem coisas que nem eu nem vou precisar mais fazer. Então, o que eu vou fazer? Né? Então, assim, as soluções vêm surgindo porque tem outras coisas sendo resolvidas. Eu estou tendo mais tempo para pensar. Sim. Então, é isso. Muito bem, minha querida. Eu gostaria de falar com você mais 2 horas. Amanhã, no outro podcast, a gente fala mais 2 horas, não é isso? Eu preciso encerrar aqui. Eu preciso que você deixe as suas redes sociais. Você pode falar para a sua câmera ali, olha nos olhinhos das pessoas e fala onde que encontra a Joyce Duarte. Vocês vão me encontrar no @Joyce Duarte Agro,
no Fala Turma do Agro, né? Que é o meu novo projeto. E nas duas redes sociais, né? Mais importantes. Tem no YouTube também, o Fala Turma Tem do Agro. No YouTube, e Fala no Instagram. Turma do Agro, no Instagram e no Spotify. Tá começando, é um bebezinho, mas já tá ficando um projeto muito lindo. Muito bom. Minha amiga, muitíssimo obrigado. Faremos mais vezes. Faremos muito mais vezes, né, Joyce? Valeu, obrigado, Arthur. E a você que ficou até aqui. Pera aí que não era aqui não, era lá. Era lá, né, Borg? É lá. É lá. Aqui, ó. Pode ir? Vou virar aqui, tá? E a você que ficou até aqui, meu amigo, meu muito obrigado. Tenho certeza que você gostou desse papo com a Joyce. Sabe como é que você agradece? Você curte, compartilha, manda isso para quem precisa ouvir, se inscreve no canal do Flow SA e você fica esperto, porque teremos mais episódios aqui da Expedição em Corte e fora o resto que a gente, você sabe, está no Spotify e está no YouTube, certo? É agro, fique comigo e até a próxima.